Muito bom dia, eu sou o Albano Gado, nós somos do @Porto Alegre Oficial, estamos aqui na Feira do Livro, no Feira Cast, recebendo diversas personalidades do mundo político, esportivo, entretenimento. E hoje nosso convidado aqui é Rafael Fleck, vereador eleito para o primeiro mandato, já foi chefe de gabinete do ex-vereador Mauro Zacher e secretário de Obras de Porto Alegre. Representante regional do Cinebref, Inter, é isso? Isso. Eu não gosto muito dessa palavra, Inter. Sindicato Patronal das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas, diretor financeiro da Sociedade Gondoleiros e presidente da Associação dos Amigos do Quarto Distrito. Rafa, tu fosse um aluno, um estudante de bastante participação estudantil, né? O que tu pode tirar do movimento estudantil para a política? Olha, Albano, primeiro agradecer estar aqui nesse espaço tão importante da nossa cidade, né? Porto Alegre Oficial vem numa crescente muito forte e eu tenho muito respeito, sou um telespectador assíduo, né? Gosto muito do tipo de jornalismo que vocês fazem, né? Que é aquele jornalismo isento, sem paixões, né? O que tem que criticar, critica, o que tem que falar, elogiar, elogia. Eu acho que o movimento estudantil foi uma grande escola para mim, né? Eu fui presidente do DCE da PUC lá no início dos anos 2000, né? Mas eu comecei a militar no movimento estudantil no início da década de 90, né? Estivemos juntos lá na PUC, no mesmo período. E eu acho que é uma escola. Acho que a gente aprende muito lá a política, né? Não é à toa que vários vereadores e várias lideranças do nosso estado passaram por lá. Então, acho que foi um momento de aprendizagem, que deixa saudade, mas acho que muito de mim hoje vem daquela época. Fleck, nós acompanhamos muito, né, a carreira política do ex-vereador falecido Mauro Zacher, e que acabou falecendo recentemente. Qual foi o teu maior aprendizado com o Mauro? O Mauro, eu acabei assessorando ele os 5 mandatos dele, né? Então, não assessorei naquele período que ele estava ali. Eu fiquei na Secretaria de Obras e ele voltou para a Câmara de Vereadores. Mas a gente militou junto desde o movimento estudantil até a Câmara de Vereadores. Eu acho que o Mauro era uma pessoa bem distinta de mim, assim, na personalidade, né? Eu sou mais explosivo. O Mauro era um posto de calma e ele sempre fazia uma leitura política do que estava acontecendo muito clara e precisa, né? Isso eu ainda não tenho que aprender bastante. Mas ele era, assim, um cara muito calmo, muito do diálogo, né? De escutar, de trânsito na Câmara de Vereadores. Eu acho que ele deu uma contribuição muito boa ali na Câmara e no município. Vocês militaram e foram eleitos diversas vezes pelo PDT. E hoje a gente vê o PDT perdendo espaço, né, em âmbito municipal, estadual. Como é que tu vê esse cenário de um partido que já foi gigantesco, teve Brizola, dentre outros, perdendo espaço aqui no estado? Eu acho que o processo dos partidos é um processo que todos estão passando por uma diminuição, né? O PDT, esses dias eu fui na tribuna e fiz uma manifestação. Eu acho que os partidos mais... Eu me considero um cara de centro, mas os partidos mais à esquerda, né? E eu acho que o PDT hoje ele tem um papel de centro-esquerda, não de esquerda. Mas eu acho que eles vêm perdendo o discurso, Albano, nessa questão, principalmente da violência. É uma dificuldade para partidos de esquerda ou de centro-esquerda discutirem a violência, né? Então, a gente não pode só tratar o bandido como vítima da sociedade. Claro vou citar o exemplo do Rio de Janeiro. O que aconteceu no Rio de Janeiro é a consequência de falta de educação, de falta de política pública, que levou o estado do Rio de Janeiro naquele momento ali, daquela morte daqueles narcotraficantes. Mas também dizer que são inocentes, eu acho que é passar um pouco do limite, porque ninguém estava naquele momento no meio da mata com um buquê de flores na mão. Eles estavam com fuzis. Então, assim, a polícia tem que dar a resposta na medida
em que aquelas pessoas vão para a mata para combater. E eu acho que a esquerda e os partidos mais de centro-esquerda, é um tabu falar de violência. Né? Eles acham que é difícil, que é feio, que não é politicamente correto, mas no estado hoje que o nosso país se encontra, né? Hoje eu estava lendo uma matéria pela manhã, onde o garimpo está dominado pelo Comando Vermelho. Ou seja, eles estão dominando o país. E se nós não tivermos uma política nacional sobre violência, né? Eu acho que a violência tem que ser tratada de forma nacional. Nós não vamos avançar. E eu acho que os partidos de centro-esquerda e esquerda pecam nesse sentido, por esse tabu, né? Aproveitar esses 2 ganchos dessa tua fala, que ele não estava na pauta aqui, mas eu acho interessante, e vou te perguntar o seguinte: traficante é um trabalhador? Não. A pergunta já é não. ping-pong, né? Não, eu acho que em determinado momento, Urbano, desculpa te interromper, mas é que até fui impulsivo demais, mas eu acho que até ele passa por um momento ser vítima de uma sociedade que não investe em educação, tá? Mas eu acho que só a educação pode transformar essas pessoas. A gente também não pode generalizar quem está lá nas comunidades mais carentes é traficante, né? 99,999% é trabalhador. Tem aquele 0,01% que é uma pessoa que foi vítima no início ali, vítima da sociedade, não teve acesso à educação, ou já foi vítima de violência familiar, vítima do sistema. Só que hoje a gente tem que tratar essa consequência que é o tráfico de drogas, que é essas facções de uma forma mais enérgica, para a gente poder então salvar essa juventude que está vindo aí. Então, para mim, traficante não é trabalhador. Traficante é traficante. E ele tem que ser combatido. E como é que está essa relação com a esquerda, Fleck? A gente vê aí muitas discussões, muitos debates. Como é que é a tua relação com a esquerda? Como é que está a relação lá na Câmara mesmo, entre o centro mesmo, direita, esquerda? Isso não prejudica um pouquinho, algumas vezes, o desenvolvimento de alguns projetos para a cidade? Não, eu tenho um excelente diálogo com a esquerda. Excelente diálogo, excelente. Não tenho problema nenhum com eles. Aliás, tenho vários projetos que eu acabo votando com eles ali e inclusive ajudando a aprovar alguns. Não tenho. Eu acho que a oposição, a oposição tem um papel de controle social. Tá? Seja ela de direita ou de esquerda, ela tem o dever de fiscalizar os governos. Não só a oposição, como qualquer vereador da nossa cidade tem a obrigação de fiscalizar, mas principalmente a oposição. Então eu respeito, acho que às vezes eles passam do limite para criar uma narrativa, mas a gente consegue ter um bom diálogo lá no plenário. Qual é a marca do vereador Fleck? Balbano, aí tu me pegou, mas eu acho que eu tenho bastante vontade de trabalhar, assim, eu sou um cara que gosto, a minha assessoria até me cobra que eu não paro nunca, eu gosto de estar na rua, eu gosto de estar falando com as pessoas, eu gosto de sentir o que as pessoas estão sofrendo na rua, né? Então, eu sou um vereador que tem 70% do seu eleitorado em periferia e eu sou um cara muito presente na periferia. Então, eu gosto de estar na rua. E qual é a importância da educação no país? Eu acho que a educação é a base de tudo, né? Hoje nós tivemos um grande avanço em Porto Alegre em relação à educação infantil, né? Nós diminuímos um déficit de vagas, né? Hoje Porto Alegre está próximo de zerar as vagas, o déficit de vagas na educação infantil. Acho que a educação infantil é primordial para se construir um país e uma educação decente, né? Nós precisamos colocar cada vez mais crianças em idade da pré-escola dentro da escola, né? Para poder aprender brincando, né? E ali conseguir ter uma evolução. Tem vários estudos que mostram que a educação infantil é importantíssima para o desenvolvimento de todas as crianças, né?
Lá nós vamos ter, aqui em Porto Alegre, por exemplo, um exemplo na educação infantil parceira, né, que é aquela que é realizado o atendimento através das entidades do terceiro setor, né? Hoje nós temos 31 mil atendimentos diários em educação infantil. Dos 31 mil atendimentos, 21 mil são realizados por essas entidades parceiras. Então, assim, é um exemplo de sucesso para o nosso país, o formato da educação infantil aqui de Porto Alegre, né? Então, para mim, eu sou um defensor da educação, mas eu tenho um foco muito forte na primeira infância, né? Imagina, uma criança sem ir à escola, a mãe não consegue trabalhar, a mãe não consegue estar inserida no mercado de trabalho, né? E a criança também não está socializando. Então, hoje, a minha missão no mandato é auxiliar ali as entidades de Porto Alegre a ampliarem seu atendimento para a gente, então, auxiliar o município a zerar as filas na educação infantil. E por que mesmo toda essa importância que todos os governos reconhecem, né, da educação, isso há muitos anos, desde que nós éramos estudantes, né, de talvez secundaristas, por que mesmo assim a educação não tem o devido investimento, né, pelos governos, não digo nem municipal, mas estadual, federal? Teve agora, semana retrasada, semana passada, foi aprovado o SUS da educação, né? Onde o governo federal vai dar diretriz, né? Eu acho que a educação ela tem que ser um projeto de país, ela não pode ser um projeto fatiado, onde um estado fica degladiando com o outro para ver quem tem o melhor índice, né? Assim como o projeto de segurança tem que ser um projeto nacional, a educação deve ser um projeto nacional. O SUS só deu certo porque é um projeto nacional, não é um projeto estadual nem no município. Ele é um projeto de nação. Então, eu acho que cabe ao governo federal dar incentivos, né? Porque o que fica aqui para o município é muito pouco, né? Nós somos muito mais Brasília do que Porto Alegre, né? Verdade. O que nós arrecadamos aqui vai para lá, é consumido por lá, e o que chega aqui não é capaz de suprir a necessidade do investimento. Então, esse Plano Nacional de Educação, acho que vai ter eu torço muito que dê certo. E as escolas do município aqui, elas estão totalmente preparadas para receber os alunos especiais? Nós estamos agora debatendo sobre a migração dos primeiros anos, né, do estado para o município e do 6º ano do município para o estado, né? Porque que tem uma determinação nacional que trata como a pré-escola, a etapa creche, pré-escola e as séries iniciais, que é o primeiro bloco do ensino fundamental, de 1º ao 5º ano, é uma obrigação do município, tá? E o segundo bloco do ensino fundamental, do 6º ano até o último ano do ensino médio, é uma obrigação do Estado. O que está sendo o maior problema nas comunidades hoje? As pessoas não querem sair da escola municipal. Porque a escola municipal, hoje, ela tem muitos investimentos e muitas atividades extras. Mas o que mais chama a atenção é o atendimento e o avanço aos neurodivergentes. Porque lá nós temos a CIR, que são as salas de recursos, né, que fazem um atendimento já para os neurodivergentes. Nós temos agentes de inclusão que fazem a interlocução do aluno atípico com a professora e com os demais alunos, né? Isso está muito avançado no município. No estado, o estado trabalha com salas polos, né? Eles alegaram agora na última reunião que nós tivemos que eles têm também sala de recursos. Não é o que a gente vê assim visitando as escolas. Então, nessa questão dos neurodivergentes, o município está bem avançado, né? Tem evoluído bastante, tem inclusive disponibilizado psicólogos, assistentes sociais para fazer através de uma contratação de uma instituição também do terceiro setor que faz esse arranjo nas escolas municipais.
Então, o Estado é uma reclamação geral. Não tem esse atendimento, né? E não tem essa expertise que o município tem. Claro que está longe do ideal, isso são investimentos de um montante bem elevados, né? Mas nós estamos muito melhor que o Estado, muito melhor. Fleck, estamos chegando a quase um ano, né, do teu primeiro mandato, que já tiveram várias realizações, conforme tu já citou aí. O que ainda tu pretendes nos próximos 3 anos propor a Porto Alegre no teu mandato? Não, nós tivemos um avanço. Eu gosto de dizer isso. Eu tenho um compromisso muito forte com as entidades que fazem o atendimento em educação e assistência social aqui no município, né? Hoje nós temos, nessas 226 escolas, nós temos cerca de 4.000 trabalhadores que atuam para realizar esse atendimento em educação, só na área de educação, não estou falando nem da assistência social. Então, nós conseguimos evoluir numa retratação histórica agora, que foi aprovar um projeto que veda a contratação de técnicos em desenvolvimento infantil e que agora as entidades são obrigadas a contratar esses profissionais como professores, que sempre foram. Eles planejavam a aula, organizavam a aula, eram a autoridade dentro da sala de aula, só que, na verdade, tinha um apelido, que era técnico, para não receber como professor. Lá em 2023, o prefeito Melo fez um acordo com as entidades para, então, chegar no piso em 6 anos. Nós já estamos no 3º ano, o município vem aportando recursos, e aí, então, nós vamos ter, em 2028, os professores da educação infantil aqui em Porto Alegre, da rede parceira do município, recebendo, no mínimo, o piso. Isso já é um grande avanço. O professor tem que ter esse reconhecimento. É uma profissão muito importante, né? E pouco valorizada no nosso país. Eu acho que essa batalha ela está indo para um final muito feliz, que é o piso. E agora nós vamos fazer um lançamento da Frente Parlamentar em defesa do terceiro setor, que congrega ali todas aquelas entidades religiosas, beneficentes, sem fins lucrativos, que fazem o atendimento na assistência, na saúde e na educação. E essa frente parlamentar, nós vamos então, junto com o sindicato, que são o Sinibref Inter, que é o sindicato patronal, o Simpro, e que é o dos professores, e o Simbraf, que são dos demais colaboradores, nós vamos ali construir o piso das categorias. Que eu acho que quanto mais nós qualificarmos esse atendimento, né, deixar de ter um salário menos valorizado por um salário justo, nós vamos poder evoluir e qualificar os atendimentos. Então, a minha batalha agora, a gente vai fazer o lançamento da Frente Parlamentar dia 4 de dezembro, até o final do ano a gente conseguir já negociar com os sindicatos o piso das categorias, para a gente então poder fazer uma escala de valores como foi feita ali na educação com os professores. Então, eu acho que essa é uma entrega muito importante, né? É qualificar o atendimento na saúde, na educação e na assistência social. Fleck, tu vive em Porto Alegre há muitos anos, né? Já tiveste contato com diversas administrações. Qual é a tua visão sobre Porto Alegre hoje? É uma cidade que precisa seguir no rumo que está, né? Evoluindo, crescendo. Eu acho que nós temos um tema muito importante agora, que é o plano diretor, né? E nós projetarmos a cidade que nós desejamos para os próximos 10 anos, né? Claro que uma cidade mais resiliente, nós precisamos investir em sistemas de proteção, e para investir em sistemas de proteção urbana, nós precisamos de ter o apoio da União e do Estado, né? Porto Alegre não tem condições de fazer isso sozinho. Mas eu acho que é isso, a gente conseguir transformar Porto Alegre nessa cidade mais criativa, né? Não perder os jovens, né? Nós tivemos um decréscimo no último censo, tanto que nós perdemos inclusive um vereador. Isso aponta como foi alto o número de pessoas que deixaram Porto Alegre, né? Acho que hoje o maior destino do porto-alegrense é Santa Catarina, né? Verdade. E a gente tem que tornar Porto Alegre mais atrativa. Então,
Para isso, a gente tem que tornar a cidade de Porto Alegre mais agradável, né? Nos seus negócios, na relação com os empreendimentos imobiliários, revitalizar o centro, o 4º distrito, né? Nós temos um distrito criativo muito importante, que é o Caldeira, que tem que ser aqui incentivado cada vez mais, né? É recurso privado, mas o município tem que, no mínimo, não atrapalhar. Se já não atrapalhar, já é a conta. Então, é isso. Eu sonho com a revitalização do centro e, principalmente, a revitalização do 4º distrito. E, Fleck, tu acompanhas agora, nesse momento, o governo Mello, tá? Obviamente, tem pontos positivos e negativos. Tem algo que te incomoda, que tu não concorda no governo Mello? Que eu não concordo? Não, assim, que tá pontualmente não me vem nada à cabeça, assim. O Mello é um prefeito corajoso, ele tem coragem para enfrentar várias questões, assim. Ele foi o prefeito do alagamento, né? Imagina, poucos prefeitos sobreviveram ao alagamento da forma que o prefeito Mello conseguiu numa reeleição com uma expressão de votos muito grande, né? Claro, teve outros, teve o prefeito Maranata em Guaíba, teve o prefeito Matheus Trojan também lá no Vale do Taquari, que também teve uma reeleição muito importante, que foi, acho que o primeiro prefeito a sofrer 3 enchentes seguidas, né? Mas assim, eu tenho uma relação muito próxima com o Mello, né? Eu acho que ele é um cara da cidade, ele representa muito isso, né? Muito embora não seja porto-alegrense nascido aqui, mas ele é um grande porto-alegrense, ele é uma referência de Porto Alegre e com certeza está fazendo uma grande administração. Fleck, de cara no teu primeiro mandato, tu acabou presidindo uma CPI muito importante. Relator. Que foi a do DEMAI. Como é que foi ser o relator dessa CPI e quais os resultados que foram atingidos? Primeiro ano começou muito acelerado, né? Porque nós iniciamos o ano tendo várias sessões extraordinárias, né? Então nós não tivemos recesso. E aí, logo no início do ano, eu fui indicado pelo meu partido a ser o vice-presidente da CPI da Pousada Garoa. Então, me elegi vice-presidente da CPI. Antes disso, eu fui eleito presidente da Comissão de Educação, que é uma comissão que é muito atuante, todas são atuantes, mas ela tem muita pauta, né? Então, toda terça-feira de tarde nós temos Comissão de Educação. E aí, logo depois que finaliza a CPI da Pousada Garoa, o partido me indica para ser o relator, indica para compor, né, a CPI do DEMAI, e eu sou eleito relator. Então, assim, a CPI do DEMAI, ela, na verdade, eu fiquei batendo todo o tempo. Ela foi uma CPI, e aí, toda CPI é política, sim, mas tem umas que passam do limite. E a CPI do DEMAI passou do limite. Dos itens do requerimento era que a responsabilização da prefeitura sobre o alagamento, né? Responsabilizar Porto Alegre pelo alagamento, a gestão de Porto Alegre pelo alagamento é no mínimo temerário, né? Porque 95% do estado do Rio Grande do Sul foi alagado, né? E atribuir a culpa ao prefeito Mello é uma coisa assim, é uma insensatez política absurda. Então a gente combateu desde o início isso, falando que ela tinha um caráter político, né? No meio da CPI, o Ministério Público faz, num procedimento de investigação, ele arquiva dizendo que o Executivo não teve responsabilidade sobre o alagamento, né? Isso nos auxiliou muito no relatório final, porque
comprovou por uma instituição isenta que o município não teve responsabilidade. E também nós escutamos dos técnicos do IPH, que é o Instituto da URGS de Hidrologia, que por mais que todas as casas de bombas estivessem funcionando, só iria retardar o alagamento de Porto Alegre em 2 horas, 3 horas. Porque o volume de água que desceu aqui para o estuário do Guaíba foi muito grande. Então não teria, né? E como não teve em todas as cidades aqui da região metropolitana e 95% do nosso estado. Então, claro que a CPI foi um aprendizado para mim, porque foram debates bem extensos com vereadores experientes da casa, né? Tanto da oposição quanto da situação. Mas foi um momento de aprendizado. Eu acho que o relatório final ficou na medida e ficou do jeito que deveria ficar, né? A oposição fez aquela manobra política de não ir votar o relatório, né? E depois foram lá e criaram um relatório paralelo, que na verdade nada mais é do que o voto apartado, né? Não é um relatório, não tem poder de relatório. Mas que é do jogo, né? O jogo político, eles fizeram isso. Mas que eu acho que eles não tiveram muita sorte nisso, né? Eu acho que as estratégias políticas criadas na CPI foram equivocadas. E houve coação mesmo? Qual era a intenção, caso tenha acontecido dessa coação? Pela oposição? É. Não, eles tentam a todo momento responsabilizar o prefeito, né? Mas eu me refiro ao caso aquele do segurança do vereador. Não, isso é um caso isolado. Na verdade, lá atrás eu fui ameaçado, porque eu faço parte da comissão de ética, né? Da casa também. E eu tive uma ameaça de um assessor de um vereador, né? E essa ameaça, eu fui para a tribuna, fiz uma manifestação, e até hoje esse vereador não subiu na tribuna para desmentir. Ele sobe na tribuna, fala de qualquer coisa, menos para desmentir que o assessor tentou me ameaçar. Que, aliás, até é bom utilizar aqui o Porto Alegre Oficial, a Corregedoria da Brigada Militar está até hoje procurando esse indivíduo que não conseguem encontrar. Então, caso tu esteja assistindo, vai lá e dá o teu depoimento para a gente poder esclarecer os fatos. Fleck, qual é a tua opinião sobre essa cessão do DEMAI, essa concessão? O que nós aprovamos um projeto agora na Câmara de Vereadores que autoriza o município a conceder parcialmente o DEMAI, né? A concessão do DEMAI, ela não é em relação à captação e tratamento de água, tá? Ela é uma concessão dos serviços, né, de expansão de rede e cobrança, que é um dos maiores problemas hoje do DEMAI, né? Então, hoje, o DEMAI, 100% da sua extensão de rede é realizada por empresas terceirizadas. Não são realizadas por equipes próprias, né? E a cobrança, até pouco tempo atrás, também era realizada por uma empresa terceirizada. Então, conceder o DEMAI também se fez uma análise financeira. Nós precisamos cumprir o marco legal de saneamento, que é até 2033. E esse marco legal do saneamento, a gente precisa ter um investimento muito alto. O DEMAI, ele não tem capacidade jurídica para angariar financiamentos públicos, né? E o município também tem um limite de angariar recursos públicos. Então, hoje, a necessidade de investimento que o DEMAI tem que fazer para cumprir o marco legal do saneamento é bilionária. Então, o município não tem esse saldo para adquirir financiamentos nesse montante, né? E também a modalidade de concessão é um contrato administrativo que vários governos usam. Isso a oposição usou de forma indevida, porque há pouco tempo atrás a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, estava lá na Bolsa de Valores com o martelinho na mão, batendo, porque ia conceder uma área de preservação.
Aí o que eu quero dizer com isso? Que o PT pode fazer concessão. Aí o prefeito Melo quer fazer uma concessão para resolver um problema histórico da cidade, não pode. Então, é muito seletiva essa pauta da concessão para a oposição. Então, a prefeitura entendeu por bem, isso já eram estudos realizados já em outros governos, né? O prefeito Marquesan, naquele momento, pensou em privatizar e o governo Melo decidiu conceder, que é um contrato administrativo que vai ter uma outorga, que essa outorga vai ser investida na cidade, no sistema de proteção de cheias, na drenagem urbana. Se o município entender que quem for o ganhador não está à altura de permanecer com um contrato desse tamanho, ele pode reestatizar, suspender a concessão e, com certeza, a empresa perderá a sua outorga, que é o aporte financeiro inicial para participar desse processo. Então, eu não vejo problema nisso, eu não tenho preconceito com isso e eu acho que a gente tem a chance de dar muito certo. Quando houve a votação, teve uma discussão muito grande com a proibição da entrada de alguns manifestantes na Câmara. A pergunta que eu te faço é o seguinte: houve abuso de autoridade da presidente? Como é que tu encarou aquela discussão? Dá para se dizer até uma briga, né? Que chegou, inclusive, a ter a agressão dos policiais municipais aos vereadores do PT. Não, o que aconteceu? Realmente o clima estava tenso, né? Quando é que a oposição ela utiliza das imagens com um recorte no foco só lá quando a guarda vai e faz a intervenção. Mas nós temos que analisar a situação no todo. O portão da frente da Câmara de Vereadores estava... os manifestantes estavam tentando derrubar para invadir a Câmara. E lá nós estávamos com 2 ou 3 guardas municipais desarmados, que são os guardas municipais da Câmara de Vereadores, que foram agredidos pelos manifestantes. Então a guarda ela faz uma intervenção para que aqueles manifestantes não derrubassem o portão e não invadissem a Câmara. Tanto que teve quebra-quebra, quebraram o vidro da entrada da Câmara de Vereadores. Quando começa esse foco de tumulto, inclusive vereadores da oposição me convidaram para ir lá e a gente para tentar acalmar. Eu desci prontamente, fui lá, tentei acalmar as pessoas, mas eu vi que não ia ter e que o interesse daquilo ali era criar um fato político. E foi criado um fato político, né? Agora, vamos combinar aqui, né? Ninguém ganhou com isso, porque ou tu é agressor, ou tu é agredido, ou tu é omisso. Então a Câmara perdeu com isso. Eu acho que foi muito mal conduzido pela oposição aquela intervenção. Eu acho que a oposição tem que se manifestar. Agora, na última votação que nós tivemos, que nós ficamos acho que até 1, 2 da manhã, um grupo de manifestantes tentando derrubar o vidro do plenário. Então, esse tipo de... Gritar, para mim, eu não tenho problema, tá, Urbano? Pode gritar, pode xingar. Agora, quando passa do limite e vai para agressão física, tu perde a mão. E eu acho que a oposição, a cada manifestação que vem na Câmara de Vereadores, ela vem passando os limites, né? E eu aqui, eu falei isso já, me manifestei várias vezes, eu me solidarizo com quem esteve ferido, né? Mas eu acho que aquela situação poderia ter sido conduzida de outra forma, mas eles quiseram criar um fato político e criaram. O problema de criar um fato político daquele tamanho ali fez com que a Câmara de Vereadores de Porto Alegre fosse lembrada e exposta em rede nacional por uma minoria dos vereadores. Porque eu não fui lá brigar, eu não fui lá agredir, não incentivei briga. E eu acho que o diálogo ele tem que ser ampliado no debate, senão vão fechar a Câmara de Vereadores, né? Vai virar agora um ringue, né? E é isso que está virando, né? Porque hoje tu não consegue... É uma guerra de narrativa entre os extremos que a gente não consegue mais discutir, né? Eu não tenho problema nenhum de votar projeto de lei com a direita e nenhum problema de votar projeto de lei da esquerda. Porque se o projeto é bom, eu voto. Eu não olho a capa do projeto, entendeu? Eu voto.
Então é isso, eu acho que a Câmara, nesses últimos tempos, vem perdendo muito com essa narrativa que não é legal para a cidade. E não constrói nada, né? Fleck, nós estamos prestes a passar por uma nova eleição para governador do ano que vem, 2026. E o que a gente vem acompanhando é que o candidato do MDB a governador, atual vice-governador, o Gabriel, ele não teve uma aceitação inicialmente muito grande nas pesquisas. Internamente lá no MDB, vocês consideram que o Gabriel possa ter a mesma aceitação que teve o Sartori, que começou com baixa popularidade, depois acabou sendo eleito governador? Eu acredito muito na eleição do nosso vice-governador, Gabriel Souza. Eu acho que, vamos relembrar lá, o Rigoto começou com 2% e virou governador do estado. Também, né? O Sartori começou com 3%, foi a 5% e depois virou governador do estado. O MDB tem uma tradição, né? O MDB, em cada cidade do Rio Grande do Sul, ele tem lá a sede do seu partido, ele tem lá o partido ativo e funcionando. Eu acho que o Gabriel, ele está extremamente preparado, né? Ele ao longo desse governo, ele se preparou, conhece muito os problemas do estado, e eu acho que nós precisamos de uma candidatura de centro, né, para poder então acalmar essa narrativa tanto da ultradireita como da esquerda, para a gente poder fazer o nosso estado crescer, que é o que nós precisamos hoje. Fleck, a tua principal bandeira é educação, e a gente vê que tu já estás atuando aqui em Porto Alegre nessa área. As tuas ideias podem ser aplicadas também em nível federal a partir do ano que vem ou não? É que o tema educação hoje, por isso que eu defendo que a educação ela tem que ser um projeto de nação, né? Hoje a grande parte do recurso na educação ele vem de recursos federais, que é ali o Fundeb, que não é do tamanho que deveria ser, mas é. Então a discussão hoje da educação ela passa sim por uma questão federal e eu acho que nós temos que debater cada vez mais a educação lá no Congresso. É isso, eu acho que tem que focar nisso e cada vez mais discutir. E essa tua ideia, ela vira uma pretensão de candidatura, de possível candidatura para defender a educação no Congresso Nacional? Isso depende de uma autorização do meu partido. Vontade eu tenho, eu vou colocar meu nome para concorrer a deputado federal, mas claro, depende muito do partido, né? Autorizar e me dar a legenda para concorrer. Mas eu tenho essa disposição, acho que eu posso contribuir bastante. Para finalizar, a questão nacional, tu acreditas que o Bolsonaro vai conseguir ser candidato no ano que vem? Se, caso ele não seja candidato, acaba a polarização com a saída dele ou permanece? Como é que tu vê o cenário político nacional para o ano que vem? Eu acho que a maior discussão hoje da extrema-direita é se o Bolsonaro vai cumprir os 27 anos na cadeia ou fora da cadeia, né? Tanto que os grandes líderes deles estão abandonando, né? Então, eu acho que essa é a discussão. Eu acho que o presidente Lula, o que ele poderia fazer para o nosso país, que eu acho que seria o mais importante, acho que ele já deu a sua contribuição, era não concorrer. Porque não existe Lula sem Bolsonaro e não existe Bolsonaro sem Lula. Nós precisávamos, então, uma candidatura que conseguisse unir o país, né? Nós vemos uma guerra política, né, que não está levando o nosso país a lugar nenhum. Então... mas o presidente Lula já está dando sinais que vai concorrer, né? Eu acho que ele já deu a contribuição para isso. Eu acho que nós precisamos de uma nova candidatura, uma candidatura de centro que possa unir. Então, se eu pudesse ter o poder de influenciar, eu deixaria o Bolsonaro
em casa, Lula em casa, e se criaria uma nova via para a gente poder, então, superar todas as dificuldades do nosso país. Mas não é, eu acho que não é o que vai acontecer. Mas é isso, acho que precisamos construir um novo caminho. Não estava na pauta, mas eu vou pegar um gancho do que tu falou. Tu não acha que a esquerda, em função da idade do presidente Lula e a direita, em função dos problemas que o ex-presidente Bolsonaro está vivenciando, não estão preparando substitutos? Não, tem nomes, né? Mas enquanto o Bolsonaro não tiver sua situação definida, vai ser preso ou não, e enquanto o Lula disser que é candidato, não se cria nada, né? Não se cria nada porque são nomes consolidados no nosso país, né? Então, assim, então acho muito difícil crescer alguma coisa. Fleck, muito obrigado pela tua presença. Esse foi o vereador Rafael Fleck, de Porto Alegre. Veio conversar com a gente aqui sobre assuntos relativos à cidade, ao estado e também ao nosso país. Até a próxima, Fleck. Ficamos à disposição aí para divulgação das pautas positivas, tudo que venha a interessar o porto-alegrense. Eu que agradeço o espaço e estou à disposição. Sigo na luta pela educação e já estou com vontade, já estou louco para voltar aqui, mano. Maravilha, voltaremos. Muito obrigado e até a próxima.